Olá, me chamo Marcos Rômulo, estou aqui com vocês para iniciarmos nosso curso de Direito Constitucional 1 no Aula Nova. Espero que gostem das nossas aulas, sigam a gente. O tema de hoje, de nossa primeira aula, é nada menos do que a Constituição, evidentemente, já que estamos falando de direito constitucional. O que é uma Constituição? Eu trago para vocês o conceito de Orlando Bittar. Ele diz: Constituição é um sistema de normas que regula a organização, o funcionamento e a proteção do Estado, bem como os direitos e deveres fundamentais de seus jurisdicionados. Um conceito excelente do professor Orlando Bittar. Outro conceito muito precioso e caro para mim é o do professor José Afonso da Silva. Segundo ele, Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado, como a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e exercício do poder, os órgãos do Estado e os seus limites. Toda Constituição possui um objeto. Qual é o objeto da Constituição? O objeto da Constituição é a estrutura do Estado, a organização do Estado, o modo de aquisição do poder, o exercício do poder e os seus limites, a fixação do regime político do Estado, a fixação dos fins socioeconômicos do Estado. Visa também a assegurar os direitos e garantias fundamentais dos seus indivíduos, ou seja, ela reforça o compromisso com o ser humano. E, por último, ele estabelece os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos falar agora dos elementos da Constituição. Quais são os elementos da Constituição? A Constituição possui elementos de natureza orgânica ou elementos orgânicos, que são as normas que regulam a estrutura e o poder do Estado. A estrutura do Estado, os poderes que ele exerce, etc. Existem elementos de natureza limitativa. Os elementos limitativos são aquelas normas que limitam a atuação do poder estatal e dão a tônica do Estado de Direito, ou seja, os direitos individuais e suas garantias, os direitos políticos e os direitos da nacionalidade. Existem elementos chamados socio-ideológicos. Os elementos socio-ideológicos são aquelas normas que revelam o compromisso entre o Estado individualista e o Estado social, de caráter intervencionista, ou seja, direitos sociais, da ordem econômica, financeira, da ordem social, etc. Existem elementos de estabilização constitucional. São as normas que se destinam a assegurar a solução de conflitos constitucionais e a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. São elas as normas que regulam a ação de inconstitucionalidade, o processo de emenda à Constituição, as cláusulas pétreas, o estado de defesa, o estado de sítio. Existem, finalmente, elementos formais de aplicabilidade. São aquelas normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. São as disposições constitucionais transitórias. Dito isto, vamos agora a um outro tópico, que é aquele que se refere à classificação das Constituições. Particularmente, eu não gosto muito de classificação. Acho que todas as classificações são, de certa forma, arbitrárias. Vou citar, por exemplo, aqui Borges. Borges, com aquele espírito brincalhão dele, disse uma vez ter visto uma enciclopédia chinesa que classificava os animais da seguinte forma: pertencentes ao imperador, embalsamados, domesticados, leitões, sereias, fabulosos, cães em liberdade, incluídos na presente classificação, inumeráveis, desenhavam como um pincel muito fino de pelo de camelo e etc. Ou seja, brinca ele aqui, Borges, com a natureza arbitrária das classificações. Também vou mostrar num livro muito famoso e muito antigo, Des Monstres et Prodiges, do médico cirurgião francês Ambroise Paré, que ele definia o seguinte: as causas da origem dos monstros, de crianças que nasciam com deformidade, que ele chamava de monstros et prodiges. Ele dizia: a causa da origem dos monstros são a abundância de sêmen, a falta dele, a mistura com o outro, o modo incorreto de a mãe sentar-se, as doenças hereditárias, o logro de patifes, o demônio, a ira de Deus, sua glória e finalmente a imaginação. Então isso mostra a natureza
das classificações como algo absolutamente arbitrário, não é? Mas mesmo assim, como faz parte do gênero humano classificar, nós somos seres classificadores, fazemos isso o tempo todo, desde que nascemos até morrermos. Vamos lá às classificações da Constituição, para as classificações mais conhecidas. Primeira classificação, pode-se classificar a Constituição quanto à forma. Quanto à forma, as Constituições são classificadas em escritas e não escritas. As não escritas são as chamadas Constituições costumeiras, consuetudinárias, típicas do common law, do direito inglês. É bem verdade que essa classificação hoje está um pouco obtusa, está um pouco defasada. Não existe mais uma Constituição que se diga assim, absolutamente não escrita. Mesmo no direito inglês, existem disposições, convenções constitucionais, atos de direitos humanos aprovados que fazem com que a Constituição inglesa tenha uma parte que seja escrita mesmo. E mesmo, por exemplo, uma Constituição escrita, como é a norte-americana, ela é muito baseada também em precedentes judiciais, o que confere a ela, de certa forma, um caráter não escrito, costumeiro. Quanto à mutabilidade do texto, ou seja, quanto à possibilidade de alteração do conteúdo de uma Constituição, nós temos as Constituições rígidas, as semi-rígidas e as Constituições flexíveis. Não é? A rígida, como o próprio nome diz, ela possui um procedimento legislativo especial e bastante complexo para sua alteração. Ou seja, ela não é uma Constituição imutável, uma Constituição granítica que não possa ser alterada. Não é bem isso. Significa apenas e tão somente que para alterá-la exige-se um processo bastante dificultoso de reforma. A semirrígida. A semirrígida possui um procedimento especial para modificação apenas em parte do seu texto. Outra parte pode ser mudada normalmente, como qualquer processo de elaboração ou alteração de normas, de leis. E finalmente, temos as constituições chamadas de flexíveis, cujo procedimento de modificação obedece ao rito comum ordinário, como de qualquer lei. No caso das constituições flexíveis, dizia que não existe hierarquia entre elas e uma lei, porque a forma de mudá-la é a mesma utilizada para mudar qualquer lei. Ela não tem diferença nenhuma entre a alteração de uma lei e uma alteração dela. Não é? A Constituição Imperial, de 1824, era uma Constituição semirrígida. Parte dela tinha um procedimento especial para modificação, mas outra parte, que tratava de normas apenas formalmente constitucionais, poderia ser alterada com o mesmo rito da lei ordinária. A nossa Constituição de 88, a que está em vigor, ela é rígida. Ela tem um procedimento especial para alteração, que é o procedimento de emenda à Constituição, que exige votação separada em cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos e com um quórum especial qualificado de 3/5 de seus membros. Muitos autores falam em outros exemplos relacionados à mutabilidade do texto. Por exemplo, fala-se muito em Constituição fixa ou silenciosa, que é uma Constituição alterável apenas pelo poder constituinte originário. Outros falam em constituições transitórias ou flexíveis, que são aquelas que só podem ser alteradas por determinado período de tempo, depois não. Outros mencionam as constituições superrígidas, que seria o caso da brasileira, porque ela possui um tópico próprio que se refere às cláusulas pétreas que não são passíveis de alteração. É aquele rol de assuntos mencionados nas cláusulas pétreas, no artigo 60, parágrafo 4, impede a alteração deles, do federalismo, do voto secreto universal periódico, dos direitos e garantias fundamentais, etc. Outros mencionam a Constituição granítica, são as constituições imutáveis, não podem ser alteradas absolutamente, que não é nada recomendável. A Constituição granítica é uma Constituição de vida curta, né? Especialmente no momento que vivemos hoje, de modernidade líquida, de que trata Zygmunt Bauman, que as coisas mudam rapidamente e é preciso se adaptar o tempo todo às novas realidades. Quanto ao modo de elaboração, podemos falar de Constituição ortodoxa, ou eclética. A Constituição ortodoxa é aquela formada por uma só ideologia. Trago aqui, por exemplo, a Constituição das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
A Constituição eclética é a mais comum, é formada pela conciliação de ideologias diferentes. Ou seja, são constituições conciliatórias, compromissórias, o que não é um defeito, absolutamente. Ela representa, na verdade, um pacto de forças políticas opostas. Isso é democrático, é bom para a democracia. É o caso da nossa. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada ou outorgada. Disse que ela é outorgada quando ela é imposta unilateralmente, através de um processo antidemocrático. E ela é promulgada quando ela é democrática, passa pela constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte legitimamente eleita que irá elaborá-la. Quanto ao conteúdo e quanto à extensão, falamos, por exemplo, de normas materialmente constitucionais, quando ela contém aquelas normas fundadoras e estruturais do Estado, ou seja, normas que coincidem com o objeto da Constituição. E quando falamos de normas formais, são aquelas normas que estão presentes no corpo de uma Constituição. Então, uma Constituição pode conter no seu bojo normas materialmente constitucionais e normas apenas formalmente constitucionais. Se aqui uma norma é materialmente constitucional, quando aquela norma constitucional trata de matéria tipicamente constitucional, matéria que integra o objeto de uma Constituição, qualquer Constituição. Por exemplo, a norma que trate sobre a estruturação do Estado, os direitos e garantias fundamentais, por exemplo. Já a norma formalmente constitucional, ela é chamada de norma constitucional porque ela está lá na Constituição, mas ela não faz parte dos elementos estruturais de uma Constituição, do objeto de uma Constituição. Ela está lá formalmente na Constituição, portanto ela é norma constitucional. Mas se nós a tirássemos, nem a Constituição perderia nada e ela bem poderia se alojar de forma legítima e genuína numa lei ordinária, por exemplo, não faria falta. Então ela está na Constituição, é portanto constitucional, formalmente, mas não materialmente. Isso nos permite diferenciar dois tipos de Constituição: a Constituição sintética e a Constituição analítica. A Constituição sintética é uma Constituição enxuta, ela não desce a minúcias. É o caso da Constituição norte-americana, por exemplo, com poucos artigos. Estão lá escritos a priscas eras, sujeito a poucas mudanças, poucas reformas. É uma Constituição cujo conteúdo é praticamente feito de apenas normas materialmente constitucionais. Por outro lado, existem as Constituições analíticas, que, como o próprio nome indica, elas contêm normas que não deveriam sequer integrar o direito constitucional, apenas formalmente integram. São constituições longas que tratam de vários temas. É o caso da Constituição brasileira, uma Constituição analítica com centenas de artigos que tratam de praticamente tudo. Se isso é bom ou é ruim, eu confesso que não sei. Robert Alex, no livro chamado Teoria dos Direitos Fundamentais, cuja leitura eu recomendo enfaticamente, ele faz uma crítica a essas constituições analíticas. Ele se refere a elas, às constituições analíticas, como um genoma jurídico do qual tudo deriva, do Código Penal às leis sobre fabricação de termômetros. Ele menciona que a tarefa do legislador, quando ele se debruça sobre uma Constituição analítica, consiste e limita-se apenas e tão somente a declarar aquilo que de qualquer forma já está previsto na Constituição. A Constituição brasileira, ela é escrita, rígida, dogmática, promulgada e analítica. Vamos fazer vamos historiar brevemente aqui sobre as constituições brasileiras. O ideal é que tivéssemos só uma, como em vários países avançados, mas não é o nosso caso, tivemos diversas. Nossa primeira Constituição foi a de 1824, é a Constituição Imperial, a única monárquica. Ela possuía não só 3 poderes, mas 4 poderes. Havia um poder moderador, que é uma ideia do filósofo Benjamin Constant. A atribuição ao poder legislativo das prerrogativas de interpretar a lei e velar pela guarda constitucional.
ou seja, não era atribuição do judiciário velar pela guarda constitucional, mas do legislativo. Era uma Constituição semi-rígida, pois algumas partes podiam ser alteradas pelo procedimento comum ordinário de alteração das leis. E era uma Constituição que mencionava que o Brasil ele adotava oficialmente a religião católica, ou seja, não havia separação nenhuma entre a religião e o Estado. O Brasil era um país oficialmente católico. Era uma Constituição também outorgada. Ela foi imposta pelo imperador. O imperador chegou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte, mas ela começou a adquirir feições republicanas, com ideias republicanas. E aí ele aproveitou um entrevero entre oficiais portugueses e um morador do Rio de Janeiro, em que esse morador recorreu à Assembleia e ela determinou o banimento desses oficiais portugueses. E o imperador aproveitou isso e convocou a terceira cavalaria, a terceira infantaria, e dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte e puniu vários de seus membros, inclusive os irmãos Andrada foram banidos para a França. E aí ele outorgou a Constituição. A Constituição de 1824 foi outorgada. A Constituição de 1821, ou seja, a Constituição que fundou a chamada República Velha, foi a primeira Constituição republicana e federalista. Ela teve uma grande influência do mestre Rui Barbosa, que se inspirou flagrantemente na Constituição norte-americana, já que ele tinha ideais que eram auridos daquele país da Constituição dos Estados Unidos. Ela é uma Constituição rígida e foi promulgada, apesar de alguma controvérsia, já que o período da República Velha foi conduzido por dois marechais, o Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Outra providência dela, ela separou o Estado da religião. Ela determinou o fim dos efeitos civis do casamento religioso. Ela transferiu os cemitérios públicos para as autoridades municipais, já que eles ficavam com a igreja. Ela proibiu o ensino religioso nas escolas. Ela terminou com o beneplácito régio, que era a aprovação estatal aos decretos dos concílios e letras apostólicas para fins de eficácia interna. Ela determinou o fim do padroado, o fim do recurso à coroa para atacar decisões de tribunais eclesiásticos. Ela fez a divisão dos poderes segundo os padrões de Montesquieu, ou seja, acabou com o poder moderador e adotou a classificação tripartite, separando em executivo, legislativo e judiciário. Ela determinou a criação de algumas garantias constitucionais, como a previsão de habeas corpus. Ela determinou a extinção de penas de galés, de banimento e de morte, salvo no caso da legislação militar em tempos de guerra. Ela deu muita autonomia aos estados. Naquela época, diversos estados, o governador era chamado de presidente estadual. E alguns estados tinham um poder legislativo bicameral com Senado e Câmara. Né? Ela adotou o municipalismo, o que gerou muita fraude eleitoral. Uma fraude eleitoral institucionalizada, com o surgimento dos coronéis nos municípios, da força das oligarquias nos municípios. Quem quiser ler mais sobre isso, eu sugiro a leitura do livro de Vitor Nunes Leal, chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Vamos então à terceira Constituição, que é a Constituição de 1934, a Constituição da Segunda República. É um modelo baseado na Constituição de Weimar, de 1919, uma reação à crise do liberalismo com o crash da Bolsa de Valores de 1929. Ela propõe também direitos humanos de segunda geração, que são os direitos sociais. É uma Constituição preocupada com o Estado social de direito. Era uma influência mundial, já que isso acontecia na Europa e acontecia até nos Estados Unidos, com o New Deal de Franklin Delano Roosevelt, se vocês lembram, que foi uma reação ao crash da Bolsa de 1929, um programa de Estado Social de Direito iniciado por Roosevelt em 1931. O Brasil seguia então um padrão mundial que vinha da Europa e dos Estados Unidos, a criação de um Estado Social de Direito, até como uma reação anticomunista, para evitar que países enveredassem para o regime comunista. Essa Constituição também ampliou o intervencionismo estatal. Ela criou a justiça eleitoral, visando a combater as fraudes na eleição, que era algo corriqueiro na República Velha. Ela estruturou também a justiça militar, criou o Instituto do Mandado de Segurança. Podemos dizer que foi uma Constituição rígida e promulgada. Vamos agora à Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo. Foi uma Constituição outorgada, imposta. Trata-se de uma reação à chamada Intentona Comunista, que foi uma insurreição político-militar ocorrida em 1935 com o manifesto de Luiz Carlos Prestes.
Ela fechou o Congresso Nacional, dando início à Era Vargas, ela restaurou a pena de morte. Era uma Constituição fascista, autoritária, chamada pelos seus detratores de Constituição Polaca, porque ela era inspirada na Constituição da Polônia, que possuía ideais nazifascistas de Hitler e Mussolini, e se aliava isso ao constitucionalismo do Estado Novo português. Ela estabeleceu e criou os famigerados decretos-leis, que poderiam ser expedidos pelo chefe do Poder Executivo em todas as matérias de competência legislativa da União e teriam força de lei. Ela submeteu a autoridade das decisões do STF ao Parlamento, a juízo do presidente da República, sempre que fosse declarada, imaginem, a inconstitucionalidade de uma lei necessária ao bem-estar do povo, a promoção da defesa e do interesse nacional, o presidente poderia submeter aquele julgamento do STF ao parlamento, que poderia derrubar a decisão que julgou a lei inconstitucional. Imaginem. A Constituição de 1946, vamos a ela. Ela foi uma Constituição promulgada, deveu-se ao restabelecimento do regime democrático no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, com a participação no Brasil através da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, os aliados atuando contra os países do eixo, Japão e Alemanha. E isso gerou uma contradição com a política interna fascista da Era Vargas, e o que resultou e culminou na deposição de Getúlio Vargas pelas Forças Armadas. E aí recuperamos o princípio federativo. Aquela Constituição previu não só a Justiça do Trabalho, como criou o Tribunal Federal de Recursos. Agora a Constituição de 1967, que foi uma Constituição outorgada decorrente do golpe militar de 1964. O poder constituinte era meramente nominal. As eleições eram indiretas. Eleição indireta para presidente da República. Os decretos-leis eram editados e podiam ser editados livremente sobre segurança nacional e finanças públicas. Ela ampliou a competência da Justiça Militar e criou as famosas leis motorizadas, que eram leis que tinham uma previsão de aprovação por decurso de prazo, ou seja, se o Congresso Nacional demorasse a votá-la, elas eram aprovadas imediatamente por decurso de prazo, por demora na apreciação legislativa, imaginem. Vemos então a Constituição de 1969. Ela modificou o nome jurídico do Estado brasileiro para a República Federativa do Brasil. Ela foi rígida, foi outorgada, foi um simulacro de Constituição editado por uma junta militar que assumiu o poder em 1969. No início, o país experimentou o milagre econômico brasileiro durante o governo Médici, com a ilusão de pontos positivos no regime militar, que era extremamente repressor. Na década de 70, já durante o governo Geisel, houve uma crise econômica imensa, com inflação descontrolada, o que gerou a paulatina perda dos poderes dos militares, resultando então na nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. É a única Constituição verdadeiramente espontânea. Uma Constituição feita de baixo para cima, de fora para dentro. Uma Constituição que se destaca das demais, que foram impostas ou por déspotas ou induzidas por tutores intelectuais. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988, na solenidade de promulgação da Carta Política, disse, abre aspas, o homem é o problema da sociedade brasileira. Sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. O cidadão é o que ganha, o que come, o que sabe, o que mora e o que pode se curar. Acusa-se nossa Constituição atual de ser uma Constituição analítica, uma Constituição sobrecarregada. Acusam-na de insinceridade constitucional, por prometer mais do que podia cumprir. Se o fato dela ser tão grande e dispor sobre tantas coisas ao mesmo tempo constitui, na prática, uma virtude ou um defeito, é uma questão que está em aberto. Constituições são fenômenos históricos. Elas devem ser compreendidas segundo o tempo e o lugar em que se manifestam.
Elas não podem se subordinar à referência de modelos ideais. Elas são um produto do momento histórico que uma nação está vivendo. De qualquer forma, acredita-se, com certa razão, critica-se inclusive, que havia em 1988 uma verdadeira profissão de fé no poder demiúrgico e emancipador do texto constitucional, como se apenas colocando no papel os desejos da nação ali pudéssemos resolver todos os nossos problemas. Existem, claro, muitas virtudes na nossa Constituição. A maior delas, a meu ver, é que ela possui um catálogo de direitos fundamentais temporalmente adequados. Mas ela também possui defeitos. O defeito principal, na minha opinião, foi o de não calcular os custos desses direitos. O custo dos direitos a prestações positivas que ela criou, terminando por oferecer compromissos sem lastro, prometendo mais do que poderia cumprir. Ela foi uma Constituição promulgada, foi o resultado de uma convocação feita por emenda constitucional, então que levou alguns autores, inclusive Saulo Ramos, a dizer que ela não foi uma Constituição originária. Não é bem assim. Apesar de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 26, de 1985, uma emenda constitucional à Constituição de 67, ter convocado uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição, o fato é que essa Constituição nossa, a preciosa Constituição de 88, não foi por causa disso fruto de uma iniciativa de nenhum poder reformador. Ela representa, na prática, indiscutivelmente, um rompimento com a ordem anterior. Por isso, dizemos que ela foi promulgada e é fruto de um poder constituinte originário. Muito se discute sobre a nossa Constituição em relação aos custos dela, mas acho que caminhamos para um período de maturidade. É claro que existem imensas dificuldades no caminho, há muitas emendas constitucionais que foram colocadas, acho que chegamos no número de 100, mas a nossa Constituição, de todas as que tivemos, a atual é a mais original e é a mais antenada com o espírito do seu tempo em relação ao povo brasileiro. Os custos que ela criou e as expectativas que ela criou em relação aos direitos sociais esbarram, claro, no que a gente chama de o custo do direito. O Stephen Holmes, escritor inglês, o melhor norte-americano, tem um livro sobre isso chamado The Cost of Rights, mostrando que os direitos sociais, os direitos a prestações positivas, eles muitas vezes não podem ser aplicados porque encontram como barreira uma indisponibilidade orçamentária ou financeira. Muitos falam, inclusive, na chamada teoria das escolhas trágicas, em que, quando o Estado aborda um aspecto, uma necessidade, termina por deixar a descoberto outras. Então isso coloca o administrador numa posição de ter como meta escolher dentre os piores aquilo que ele vai tentar ajudar ou tratar primeiro. Isso tudo é fruto da falência financeira do nosso Estado. E é claro que nossa Constituição prometeu muito, mas isso não anula absolutamente as conquistas que ela trouxe para o povo brasileiro em termos de avanço da nossa democracia, avanço da nossa consciência social e avanço da nossa premente necessidade de fazer com que essa Constituição ela consiga ser alçada a uma Constituição nominal, que ela consiga tornar realidade tudo aquilo que ela prometeu. Encerramos agora nossa primeira aula. Espero vocês na aula número 2 e nas subsequentes. Um abraço e até lá.